Olá, pessoal. É, Vamos aguardar mais uns minutinhos, uns 5 minutinhos até o pessoal ir entrando aqui na nossa transmissão. E aí, conforme forem entrando, os primeiros a entrar vão poder fazer algumas perguntas no final. Então, só me apresentando, eu sou Pablo, sou fundador da Houseful. A Houseful é uma startup focada em serviços de campo por demanda. Então, nós trabalhamos com toda a parte de vistorias para o mercado imobiliário e mercado da construção. E durante esses 5 anos, a gente tem trabalhado com milhares de pessoas que são, em sua maioria, arquitetos, engenheiros, ou bem do mercado imobiliário, são técnicos em edificações, e que, fundamentalmente, têm trabalhado com diversos serviços de campo, entre eles vistoria de locação e vistoria de obra. E aprendendo com essas pessoas, entendendo a realidade deles, do seu dia a dia, e nós vimos que é muito importante no seu desenvolvimento profissional, também um desenvolvimento como seres humanos, né? Para atingir o seu máximo. E é por isso que, dentro do programa O Melhor Historiador do Brasil, a gente tem como objetivo trazer para vocês um pouco da experiência de quem conseguiu, de alguma forma, superar as barreiras que nós mesmos construímos e tentar atingir sempre o nosso máximo, né? Então, para isso, eu convidei o professor Ricabran. Ele é PhD em desempenho pessoal, em desempenho físico, né? E ele é formado em psicologia. E ele vai começar a nos contar e a palestrar sobre os segredos de uma mente forte, né? Como que uma pessoa consegue atingir objetivos que muitas vezes parecem inalcançáveis, como, por exemplo, o Ironman. Então, se você imagina que você tem que nadar 3,9 quilômetros em mar aberto, depois pedalar 180 quilômetros e depois correr 42 quilômetros, tudo em um mesmo dia, a princípio, isso parece impossível para qualquer ser humano. Mas trabalhando todo dia com constância, com resiliência, você consegue que desafios muito grandes eles se tornem possíveis por esse dia a dia. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixo aqui agora com você para você se apresentar e começar a nos contar um pouquinho sobre os segredos de uma mente forte por trás do sucesso. Perfeito, Pablo. Muito obrigado. Muito grato pela essa oportunidade. Eu quero te agradecer, a Houseful, ao melhor historiador do Brasil, por proporcionar para mim estar aqui com vocês, que é muito gratificante, falar sobre esse tema, né, que eu sou completamente apaixonado, eu estudo isso há bastante tempo, vivo isso diariamente, diariamente, tá? Então, não tem nada que eu fale aqui hoje que, não seja científico e dois, eu não tenha experimentado isso na minha carne, né? Então, essa é a minha paixão, falar sobre desenvolvimento pessoal, treinamento mental e esporte, né, com base na formação que eu tenho. A minha primeira formação é educação física, aí eu fiz o mestrado e o doutorado na psicologia, mas depois eu falo sobre isso. Essa é a minha paixão, e principalmente a gente como é possível fazer com que qualquer um, qualquer pessoa se aproprie dessas informações, desses conhecimentos que nós triatletas, nós corredores, nós praticantes de exercício, e não importa qual seja o exercício, a gente tem. E isso qualquer pessoa pode se apropriar
e utilizar isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada. Tudo bem? Então, para começar, essa é uma reflexão que quase que todos os dias, principalmente nos dias que eu sei que eu terei desafios, eu me questiono, né? Quais são as minhas escolhas? Ontem, eu e você tivemos duas escolhas. Hoje, depois que a gente acordou, nós tivemos a oportunidade de ter duas escolhas. De eu ser igual ao que eu fui ou eu ser melhor, escolhendo caminhos melhores. Grava, grava muito bem essa palavra, porque lá no final ela vai fazer todo sentido. Nós precisamos, eu preciso que você, depois de assistir isso aqui hoje, você seja intencional, grava essa palavra, intencionalidade. Você precisa ser intencional nas tuas escolhas, menos reativo nas escolhas e mais intencionalidade, ter clareza do que eu vou escolher, para que lado eu vou seguir. Lá no filme, no livro, se você assistiu ou leu da Alice no País das Maravilhas, né, o gato Xerxes pergunta para ela que caminho ela quer seguir. Ou ela pergunta para o gato que caminho quer seguir, enfim. E aí ela tem dúvida de que lado que ela vai. E o gato responde para ela que se você não sabe para que lado você quer ir, absolutamente qualquer caminho serve. Ou seja, isso não é ser intencional. Então eu quero te dar boas-vindas para esse encontro, que pode transformar completamente a forma como você primeiro se olha, porque essa é uma aula que muitas vezes vai doer, que a gente vai olhar para dentro. Esse é o primeiro ponto. Transformar como a gente se olha. E o segundo ponto, se você conseguir entender e aplicar alguma das estratégias que eu vou ensinar, porque sim, eu vou ensinar estratégias, porque não adianta eu vir aqui e ficar na teoria, eu preciso que você coloque na prática. E se você colocar na prática, eu acredito profundamente, com tudo que eu já vi, vivi, que você consegue transformar a sua carreira, ok? Nós não estamos aqui para falar, eu não estou aqui para falar só sobre técnicas, estratégias, metodologia. Eu estou aqui para falar sobre você, sobre o teu potencial, sobre as tuas potencialidades e, por que não, possibilidades de como nós conseguimos atingir níveis maiores de excelência. E possivelmente, quando a gente chegar lá, a gente olha para trás e fala assim, cara, eu nem imaginava que isso era possível. Então, eu me chamo Ricardo Brant, embora, se você perguntar para alguns amigos se conhece o Ricardo Brant, eles vão falar que não, mas o Rica Brant sim. Eu sou marido, pai, sou professor universitário, como já falei, sou profissional de educação física. Além disso tudo, a parte que é mais legal, né? Além do meu filho, do meu casamento, é eu ser triatleta. Essa é a parte mais legal, né? Das minhas histórias, das minhas jornadas. E possivelmente são as histórias mais transformadoras que eu carrego comigo, que eu posso dizer que depois de algumas experiências, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Publiquei um monte de artigo em revista internacional, que é muito massa. Mas se me perguntar assim, Ricardo, fala de algum artigo, eu falo. Mas se me perguntar, Ricardo, fala do que aconteceu no Ironman de 2018,
Nós vamos ficar horas conversando, horas, porque é muito massa. Então, esse sou eu, mas como eu falei, não é sobre mim, não é sobre o teu cliente, não é sobre o chefe, se você tiver chefe, não é. Nada é do lado de fora. Nada é do lado de fora. É sempre sobre nós. Isso aqui hoje, isso aqui agora, é sobre nós, você e eu. Não é apenas sobre as experiências, não é apenas conhecimento técnico. E se você já parou para pensar, alguns profissionais, o que realmente separa aqueles profissionais medianos, né? Tem um termo que alguns usam para essa média, né? Medíocre. Eu acho ele muito pesado, né? Mas é, o que realmente separa os medianos dos ótimos, dos excelentes, tá? Aqueles que conquistam respeito, reconhecimento, oportunidades, não é só as experiências e não é só conhecimento técnico, embora ele seja importante, é a mentalidade. É a mentalidade, tá? E aí você poderia, pô, Ricardo, mas mentalidade é treinável? Sim, a gente consegue treinar as nossas atitudes, a nossa tomada de decisão, os nossos comportamentos, a nossa capacidade de confiança, da mesma forma que um atleta treina o seu corpo para grandes desafios. Nós podemos fortalecer, e a gente vai ver isso aqui um pouco, fortalecer a nossa resiliência, a gente consegue fortalecer, como já falei, a nossa confiança, independente das dificuldades, seja no esporte ou seja no mercado. Seja no mercado. Então, na chamada do webinar, tinha vários empresários, nomes, pessoas, né? E aí eu poderia citar mais. Por exemplo, tem um Nizam Guanais. Conhecem? Ouviu falar do Nizam Com Guanais? certeza. Triatleta. Ô, Triatleta. Nissan já é triatleta? Eu achei que era só maratonista, já é triatleta? Eu acho que ele fez algumas provas de triatlon, mas maratonista, né? O Pablo Marçal, como foi colocado, e vários outros, né? Que estão com essa veia, né, lá no esporte, como uma ferramenta para fortalecer corpo e mente. Mas não se trata apenas de, por exemplo, correr. Trata-se de aprender a resistir, a persistir, a agir com clareza, mesmo sob pressão. Por isso eu falei para você gravar, e se alguém está com papel, se está com papel, escreve intencionalidade. E essa é a primeira mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Ao longo da minha história, e eu coloquei uma timeline resumida aqui, 2018, 22 e o futuro, né, 25, eu comecei a fazer corrida de montanha, lá em 2000 e alguma coisinha. E era muito sofrido. Aí eu resolvi sair da corrida de montanha e fui pro triatlon, né? Porque era menos sofrido. E aí eu fiz muitas provas de triatlon, né? Triatlon são várias distâncias, desde short, olímpico, até chegar no endurance, né? No ultra endurance do Ironman. E 2015 foi o primeiro ano que eu fiz uma prova de Ironman, né? O completo. Aí eu tenho um acordo com a minha esposa que eu faço ano sim, ano não, e 2015, aí 16, não, 17, fiz 2018. Aí depois eu fiz de novo em 22, por conta da pandemia, que ficou aquele negócio. E aí eu fiz em 23 também. Eu não coloquei ali, mas eu fiz em 23 também. Então eu fiz 4 vezes até agora. 15, 18, 22 e 23 e farei esse ano. Eu não coloquei 23 porque, e nem o 15 ali porque foram os anos normais. E tudo saiu muito bem. Nessa minha timeline do triatlon,
eu gosto de destacar esses 2 anos, 18 e 22, por conta dos acontecimentos. Tá? Então, no Ironman, no programa de treino do Ironman de 2018, estava indo tudo muito bem. Eu estava com 10,5% de gordura, alimentação regrada, foi o melhor ano de treino da minha vida, faltando 15 dias. No último treino longo de bike, eu caí, fui ejetado da bicicleta porque o pneu da frente trancou num ferro na BR e eu voei, e eu trinquei a costela. E voltei para casa, médico, dor ruim. Passei exatamente os 13 dias antes da prova só caminhando, porque eu não conseguia nadar. Na primeira, segunda semana, ele quase não conseguia nadar, não conseguia correr e não conseguia pedalar direito porque eu sentia muita dor na costela. Primeira semana eu não fiz nada porque doía tudo. Na segunda semana eu saía para caminhar todos os dias e eu caminhava 1 hora e meia, 2 horas por dia, porque eu precisava usar algo para dizer para mim mesmo que eu conseguiria fazer a prova. E eu fui para a prova e eu larguei a prova e eu fiz uma natação mais aberta para não receber nenhuma pernada, nenhuma abraçada, né? O Pablo sabe como é que funciona, a quantidade de pernada e braçada que sobra para todos os lados. E se eu levasse uma pernada na minha costela, nas costas, e se, provavelmente eu não completaria. E aí eu fiz uma estratégia bem conservadora de natação e completei a natação. Saí para pedalar. Um pouco antes, um pouco depois do valão, ali em Jurerê Internacional, para quem conhece, tem uma rotatória e daí você vai numa reta para acessar a SC. E uma alma ruim jogou taxinha no chão, né, e eu e mais uns 80 triatletas tiveram o pneu furado. Quando eu vi uma pessoa com o pneu furado, eu pensei, nossa, que azar furar o pneu aqui. Aí passei mais um, falei, outra, tem coisa errada. Dali uns 50 metros, o meu pneu, eu pensei comigo, né? Não pode ser. Eu lembro que eu sentei no meio-fio do jeito que dava, e baixei a cabeça e pensei, não é para eu fazer essa prova. Não vou conseguir. Como é que eu vou trocar esse pneu? Pô, fiquei uns 3, 4 minutos sentado, pensando comigo, e aí, vai passar a moto que vai me ajudar a trocar o pneu. De repente, eu olhei para o pneu, olhei para a minha mão e conversei comigo, duramente falei assim: troca esse pneu. E eu troquei o pneu e fui. E fui. E eu completei a prova. Não vou falar quantos advios eu tomei, quanta dor eu senti, tem foto que eu tô todo torto, mas eu tive que conversar comigo para dizer assim: troca esse pneu e falar um palavrão, porque é lógico que eu tive que ser muito forte. Mas foi. E eu completei a prova. E eu estava fisicamente tão bem que foi o melhor tempo do Ironman que eu fiz até hoje, com a costela trincada. Fisicamente eu estava muito, muito bem. Isso foi uma história resumida do que foi 2018. E aí teve 2022. 2022 eu estava fisicamente bem, emocionalmente bem, né? Meu filho vai lá me assistir, ó, sensacional. O dia amanheceu maravilhoso, lindo. Eu tenho uma foto linda de um sol vermelho assim quando amanheceu. Antes de largar, começou a chover e não parou mais. E não parou mais. E eu pedalei com medo de cair, segurando o ritmo. Comecei a correr, normal, tranquilo, muito bem. Lá pelo quilômetro 28, 27, ali, 26 para 28, eu comecei a ficar ruim e sentir frio, porque começou a ficar mais noite, estava gelado,
O que me conforta é que não foi só eu. E eu tive, uma hipotermia. No quilômetro 32, 33, eu comecei a caminhar e correr, e chegou um tempo que eu não conseguia mais correr, eu só caminhava e eu cheguei muito, muito mal. Eu atravessei o pórtico muito, muito mal. Mas eu atravessei o pórtico porque eu não ia sentar, eu queria ver o meu filho na chegada, eu queria chegar, e eu fiz comigo um mantra, que eu usei durante basicamente quase 11 quilômetros. Tá chegando, vai passar. Tá chegando, vai passar. Porque falava para mim que estava chegando e que ia passar tudo aquilo que eu estava sentindo ou que eu não estava sentindo, porque eu não sentia muita coisa. Mas eu fui conversando comigo o tempo inteiro e foram 11 quilômetros em 1 hora e meia para atravessar o pórtico. E foi muito ruim, uma experiência muito ruim do ponto de vista físico, mas emocionalmente foi para mim algo que mostrou assim, corri risco, corri, mas redefini as minhas habilidades de força mental, de diálogo e conversa comigo, de conseguir dizer assim, eu vou ser intencional no meu comportamento com base no que eu quero. E aí, assim foi. O Ironman de 2023, que choveu também, eu não tive hipotermia. E aí foi normalzinho. Não teve nada demais. E agora, o que eu espero, né, de 25? Não sei, não sei. Eu estou olhando para os meus treinos, para cada treino, para cada situação, para cada momento. Essa semana, ontem, eu tive um baque gigantesco, porque eu perdi um amigo, um irmão, meu padrinho de casamento, triatleta, que foi uma das pessoas que me apresentou o triatlon. E ele foi atropelado ontem, e faleceu indo para o hospital. E hoje eu pensava como é que eu vou treinar, né? Como é que eu vou fazer para voltar aos treinos, tá? E eu vou voltar aos treinos. Eu já nadei hoje. Eu não vou pedalar na rua hoje. Provavelmente eu não pedale na rua essa semana, mas a bicicleta tá ali, tá no rolo. Eu vou treinar, tá? Talvez não por mim, por ele, né? Porque talvez fosse o que ele fizesse. E aí, isso não é sobre os outros, isso não é sobre força ou fraqueza, né? É simplesmente fazer aquilo que eu preciso fazer nesse momento. Para lidar com essa dificuldade, né, de ter perdido o meu amigo, irmão, não tem nem o que falar, Márcio Vinícius, de uma forma trágica e dolorosa, fazendo aquilo que ele mais amava. Ok? Então, nós vamos entender um pouquinho melhor isso, e eu tenho absoluta certeza que quando você olhar para a tua timeline, presta atenção. Quando você olhar para a tua linha do tempo, da tua jornada, de tudo aquilo que você passou de dificuldade, de problema, de perrengue, de coisas boas, tudo isso é aprendizado. O problema é que nós somos criados, formados, forjados para não aprender com o que a gente passou. A gente reclama. Se você tá aí e corre, possivelmente num dia de vento você já reclamou do vento. E vou falar, quase todo corredor que sai para correr tem muito vento, ele fica falando, pô, vai acabar com o meu tempo. Aprende com o vento. Se, se torne mais forte contra o vento. Porque não é sobre o vento, é sobre você, criatura. O vento vai estar lá, queira você ou não. A dificuldade vai estar lá, queira você ou não. A questão é o que você vai fazer com isso.
Você tem que estar presente, tem que ter compromisso, tem que se entregar a essa experiência para absorver e aprender. No Iron de 2022, que tive a hipotermia, né, e eu voltei a treinar quase 8 meses depois, porque eu estava numa estafa muito grande. Em dezembro, a minha esposa falou assim, que nós temos esse acordo ano sim, ano não. Ela me olhou e falou, Rica, você quer fazer o Ironman o ano que vem? Me brilhou o olho, né? E ela, eu lembro muito bem das palavras dela. Como você não conseguiu fazer o que você queria, faz o ano que vem. Eu olhei e falei, será? E foi, e foi, e foi. E aí é estar presente, é se entregar, é olhar para os insights e aprender. E eu quero, com esse nosso conteúdo, você aprenda a reconhecer isso, para mudar a tua realidade. Se você está aqui assistindo, é um primeiro passo para a gente chegar lá.